Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Contador. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as novidades da partilha do CMS para empresas do Simples Nacional. Bom pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Augusto, consultor tributário, fiscal tributário da Tecnospeed. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre as últimas notícias, né, Augusto, da partilha do ICMS para empresas do Simples e também fazer uma abordagem para empresas que também não são do Simples, né? Perfeito. Então, indo direto ao ponto, parece que teve uma liminar, né? As empresas obrigadas a fazer a partilha do ICMS do Simples Nacional, parece que o Supremo Tribunal parece que soltou uma liminar concedendo uma isenção aí dessa partilha, é isso mesmo, Augusto? Olá pessoal, tudo bem? Conforme a colocação do Jonathan aí, nós fomos agora no dia 17, né, de fevereiro agraciados, né, com a liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, né, do Supremo Tribunal Federal, concedendo essa suspensão do recolhimento para as empresas do Simples Nacional, porque essa liminar ela é diretamente vinculada à cláusula 9ª do Convênio 93/2015. Que regulamenta a partilha do CMS. Ele define a partilha do CMS, ele inclui as empresas, né? Ele inclui as empresas do Simples Nacional. Então, a OAB, juntamente com o SEBRAE, ingressaram com uma ação de inconstitucionalidade. E agora foi concedida pelo ministro Dias Toffoli, né, essa liminar. Então, assim, a grosso modo, até que se tenha uma definição realmente, de fato, desse cenário, as empresas do Simples Nacional, teoricamente, não precisam recolher o imposto referente à partilha. É isso? Vai diretamente a esse ponto, né? As empresas do Simples Nacional têm esse forte argumento de não recolher esse imposto. Estão amparados com essa liminar, entendeu? Agora, cabe a cada empresa analisar esse processo, tá? Se vai continuar recolhendo ou não. Entendi. Eu, da minha parte, sugiro que mesmo as empresas que não queiram continuar recolhendo, com base na liminar que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que façam as notas fiscais com a partilha, continue fazendo com a partilha. Entendi. E deixe de recolher, não faça o recolhimento, mas faça com a partilha. Por quê? Amanhã depois, vamos supor que seja derrubada essa liminar, ele já tem de onde tirar essas informações dos impostos a recolher. Fica mais fácil atualizar esse passivo, esse passado tributário que se tem, entendeu? Fica mais fácil do que se de repente o cara não fizer a partilha e derrubar e eliminar, ele vai ter que fazer uma nota fiscal complementar. Você imaginou a trabalheira que vai dar fazer isso? Então já tendo esses dados prontos na nota fiscal original, fica mais. Então a ideia tranquila é a que operação, né? Continue gerando as informações na NFE, isso, né? E aí, mas não faz o recolhimento da guia, aguardando o julgamento final. Aguardando o julgamento. Da ação, exatamente. Ainda, então, e outra, lembrando que isso é apenas para Simples Nacional, né, Augusto? Não podemos esquecer, tá? A obrigatoriedade da partilha do CMS, da geração da guia de NRE para as outras empresas continua a mesma coisa, é isso? Perfeito. Conforme o Jonathan está colocando aqui, as empresas que estão dentro que tem o critério de recolhimento dos impostos com base no lucro presumido ou no lucro real, continuam fazendo a partilha. Essas não estão amparadas pela liminar. Entendeu? Entendi. Não esquecendo que a liminar ela trabalha diretamente, ela se aplica diretamente à cláusula 9ª do Convênio 93, que é destinada às empresas optantes do Simples Nacional. Certo. E assim, Augusto, você chegou a ler os argumentos de defesa, né, do CONFAS? O CONFAS já se manifestou a respeito dessa liminar, né, porque, enfim, é o mínimo que se esperava, né, após ter colocado essa obrigatoriedade. Agora o Supremo Tribunal, então, solta essa liminar.
E qual que é o argumento de defesa? Você acha que esses argumentos eles realmente são válidos, que eles podem realmente derrubar essa liminar? O CONFAS se manifestou, né, agora no dia 22, respondendo ao Supremo Tribunal Federal, diretamente ao ministro Dias Toffoli, né, argumentando o seguinte, que, na verdade, a cláusula 9ª do convênio 93/2015, tá? Ela está diretamente, ela vem disciplinar uma situação que foi uma lei que foi criada, quer dizer, uma operação que foi criada com base na emenda constitucional 87 de 2015. Ela está diretamente vinculada à emenda constitucional e não regulamentar, e não dizer o seguinte, não foi o convênio 93 que criou esse procedimento, entendeu? Esse é o argumento do CONFAS. Em resumo, o buraco é mais embaixo, né? Exato. Foi lá no Congresso que foi definido a emenda constitucional, então isso quando veio o convênio 93, na verdade, só regulamentou como é que aquilo ia acontecer, é isso? Quem criou essa obrigatoriedade do Simples Nacional, segundo o CONFAS, foi a própria emenda constitucional e não o convênio 93. Que o recurso, né, criado pela OAB e também juntamente com o SEBRAE, dizia diretamente que o convênio não tinha força para fazer, não tinha força jurídica para poder criar essa obrigatoriedade para a empresa do Simples Nacional. E agora o convênio... Somente através de uma lei complementar. E agora o convênio se defende falando assim, mas não foi a gente que criou mesmo, a gente só regulamentou. Não foi o convênio, só regulamentou, exatamente. Então a briga ainda é... O argumento é forte. O argumento é forte, exatamente. Né? E a emenda constitucional, só para a gente refrescar aí a memória, ela trabalha justamente essa divisão de receita, né, tributária entre os estados, para que isso prega quase que o fim da guerra fiscal, né? Os estados repartirem aí as suas tributações, né? Tributação dos impostos. E eu não sei, assim, isso aí já entra numa guerra de governadores, né? Os governadores que vão começar a querer correr atrás desse recurso, né? Ainda mais nessa época agora de crise, de dificuldade de arrecadação. É uma situação, não tenho dúvida, estranha, né? Muitos estados estão